Procuradoria-Geral da República suspende negociações de delação premiada com Léo Pinheiro. Logo essa delação que era a mais esperada do ano pela grande mídia brasileira, porque era aí que eles queriam provar que o Lula realmente é culpado de tudo que eles acusam o Lula. Só que aí o PGRS resolveu suspender as negociações. Nesse vídeo a gente vai tentar entender por que essas negociações foram suspensas, quais foram os motivos alegados, mas o que aconteceu na história dessa delação do Léo Pinheiro, que já vem sendo investigado há um certo tempo, que já foi condenado inclusive por crime. O que levou de fato à suspensão dessas negociações? Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Aqui não tem censura. Se você quiser dar uma força para o canal, fique de olho nessas propagandas aí que estão rolando durante o vídeo. Clique, assista e assim você também dá uma força aqui para o canal. Pois bem, em primeiro lugar, vamos entender isso aqui. E a coisa mais importante é que você entenda a notícia dentro do contexto, porque só dentro do contexto é que essa notícia aqui vai fazer sentido. Vamos fazer aqui um jornalismo investigativo e tentar decifrar, quem sabe, um pouco do que pode estar acontecendo aqui. Em primeiro lugar, vamos entender essa notícia que diz o seguinte: o ex-presidente da OAS, que é o Léo Pinheiro, negociava acordo para tentar reduzir a pena dele, que é de 16 anos. Vazamento de informações sobre a delação provocou a suspensão, diz a Procuradoria-Geral da República. Então, o que acontece? Bem aqui nesse parágrafo está dizendo o seguinte: de acordo com a Procuradoria, o vazamento de informações sobre a delação provocou a suspensão. É engraçado o seguinte: antes vazou tanta coisa de delação, de delator, um monte de coisa que visava destruir a imagem de Lula, destruir a imagem da Dilma, vazou um bocado, até mesmo do Aécio, vazou um monte de coisa aí. E ninguém nunca suspendeu essas negociações de delação, nem a própria delação, não foram suspensas por causa de vazamento. Só que dessa vez, nesse caso aqui específico do Léo Pinheiro, há motivo da Procuradoria cancelar as negociações. E daí, de certa forma, proteger aí o Léo Pinheiro. Proteger não, na verdade o Léo Pinheiro poderia ficar usando aquelas pulseiras lá na perna e ficar curtir então a prisão dele em casa, como é o caso do Sérgio Machado e outros aí que estão fazendo isso. Estão ganhando condições especiais para caguetar os outros, e o que é correto, tá? E tem que fazer isso mesmo. Tem que entregar a todo mundo. Só que o que aconteceu, por que isso aqui ocorreu dessa forma? Por que foi suspenso? Primeiro vamos confirmar essa notícia aqui através de uma outra fonte, Folha de São Paulo. Procuradoria rompe negociação de delação com Léo Pinheiro. As duas notícias são do dia 22 de agosto de 2016. E aqui, um dos principais decisões ocorreu após ter vazado que o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, havia sido mencionado nas conversas entre Pinheiro e procuradores da República. A informação foi divulgada pela revista Veja no fim de semana. O vazamento provocou uma reação de ministro do Supremo contra a PGR, nos bastidores, sobre a avaliação do que não há, ao menos por hora, nenhum indício de crime contra Toffoli. Então, assim, por que os ministros do Supremo ficaram tão preocupados com o vazamento que envolve o nome do ministro Toffoli e não ficaram, por exemplo, preocupados com o vazamento da presidente da República, que é uma coisa inconstitucional? É, no mínimo, curioso. Por que dessa vez eles ficaram com medo? Será que tem alguma coisa aí para ficar com medo? Suspende a delação. Por quê? Porque aí não deixa o cara falar. Todo mundo, não são eles que são encarregados de investigar a corrupção? Então por que não querem que o cara fale? Só porque ele falou o nome de alguém que é amiguinho deles? Ou que é chefe deles? Ou que, sei lá, por que protege o Dias Toffoli de alguma coisa? Ao que tudo indica, o relacionamento aí do Dias Toffoli foi porque ele tinha um apartamento para renovar, e depois ele falou com a OAS, com o Léo Pinheiro aí da OAS, para fazer a reforma, e o Léo Pinheiro disse: não, rapaz, isso aí é pequeno, procura uma empresa aí, depois a gente passa aqui para avaliar. Segundo o que consta até agora nas reportagens, o Léo Pinheiro não recebeu dinheiro do Dias Toffoli diretamente, ele pagou lá outra empresa, foi tudo pago com o dinheiro dele, não teve favorecimento de nada. Então, se é assim, por que o medo então desse vazamento? É no mínimo estranho. Procuradoria-Geral da República suspende negociação de delação com Léo Pinheiro da OAS.
A determinação veio do procurador. Então, mais uma notícia aqui, dessa vez do Estadão. Nós vimos na Globo, na Folha, no Estadão. É aí que essa negociação também ocorreu por causa da questão do vazamento. Aqui também vai dizer, após vazamento de informações sobre as tratativas entre o empresário e os investigadores da Lava Jato. Delação de Léo Pinheiro cita Toffoli. Justamente aquele pedaço lá que ele está falando da revista Veja, eu estou mostrando aqui também para vocês, está falando aqui, segundo a Veja, empreiteiro da OAS propõe colaboração premiada, um capítulo sobre o ministro o ministro do Supremo, que nega proximidade com o acusado. Então ele queria um capítulo inteiro e ia falar sobre o ministro. Quer dizer, a corrupção está chegando lá no Supremo? Será que é isso? Se não for isso, por que o medo Procuradoria-Geral da República? Por que o medo Rodrigo Janot? Se não tem nada a temer, por que o medo? Muito estranho essa coisa. A revista Veja está aqui dizendo o seguinte: vazamento entre Toffoli faz Janot suspender delação de Léo Pinheiro por enquanto, nada há contra ministro. E aqui na revista Veja eu sempre vou fazer esse comentário, ainda mais quando é o Reinaldo Azevedo. O pessoal da revista Veja, esses blog aqui, ó, blog Reinaldo Azevedo, isso aqui é a fonte dele, ele mesmo está falando, ele está se inspirando aqui e ele botou uma bola de cristal lá na frente dele e daí ele começa a dizer quem é culpado, quem é inocente, o que vai acontecer no futuro, quais são os números da Mega Sena. Ele começa a adivinhar o futuro e sai culpando e inocentando todo mundo. Então, muito cuidado quando lê coisas sobre Reinaldo Azevedo e esses blogueiros da revista Veja, porque eles mentem muito. Essa coisa de mentira, você pode pesquisar na internet. De vez em quando eles estão tendo que pedir desculpa, tá? Por causa que mentiram. Mentiram contra o Romário, mentiram contra o Lula. Aí pede uma desculpa, bota uma notinha lá embaixo, beleza. Só que eles causam um estrago muito grande aqui, porque eles colocam isso com uma certa manchete, causam estrago na pessoa e depois colocam só um negócio lá embaixo. Só que o estrago já foi feito. Quem lê essa notícia grande, não lê a notinha lá dizendo que eles mentiram, né? Que eles colocam, não, nós nos enganamos. Então é tipo assim, ó, fulano matou fulano, tetrano. Fulano matou o tetrano. Aí eles não esquecemos de colocar o não. Aí era fulano não matou o tetrano. E esse tipo de mentira que eles fazem. Então há de se ter muito cuidado. Só que o que acontece quando a grande mídia brasileira mente? Basta que um minta. Porque aí o resto vai fazendo assim, que nem aqui o Estadão. Ó. Delação de Léo Pinheiro cita Toffoli. Aqui ele já vai dizendo que foi. Citou Toffoli de revista. Quer dizer, não é ele tira o rabo dele da reta, né? Segundo a Veja, ele joga para cima da Veja, mas ele também está publicando. E se você for procurar essa notícia, você vai achar em toda a grande mídia brasileira. Então, basta que um assuma, eu acho que eles ficam revezando ali, entendeu? De vez em quando um mente, porque aí os outros saem replicando aquela mentira e aquela mentira fica bem grande e a sociedade acaba inventando. Eu não estou dizendo que isso aqui é mentira, eu só estou dizendo para ter cuidado com a revista Veja, em especial, ainda mais esse Reinaldo Azevedo, que ele adora criar. Eu acho que ele dorme sonhando com o PT e com Lula, e todo dia ele amanhece com uma história diferente. Não interessa se é verdade ou não, basta ele escrever aqui. Só que dessa vez ele falou sobre a questão do Toffoli. Então é aqui a fonte. E a gente vai ver o seguinte, a revista Veja também escreveu, por exemplo, que a delação do Léo Pinheiro é tiro fatal em Lula. Quer dizer, agora sim vamos pegar o Lula. Porque o Léo Pinheiro vai falar e ele vai entregar o Lula, porque o Lula é corrupto, o Lula é isso e aquilo. Aqui é a reportagem do dia 1º de junho. Quem escreveu foi o Maurício Lima. Todos eles, ninguém escapa da Veja. Tá? Não é que o que tem lá machuca o Lula, é o que tem lá mata o Lula, afirma um observador. Olha o que eles escrevem. Ó. Quem teve acesso às tratativas para a delação premiada de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, assegura que ela é um tiro fatal no ex-presidente Lula. Não é que o que tem lá machuque o Lula, o que tem lá mata o Lula, afirma um observador. Que observador é esse? Não interessa. Eles podem escrever aí, afirma um passarinho me contou. Afirma um tubarão, foi passando no oceano, o tubarão escreveu um bilhete para mim, com a nadadeira dele, escreveu o bilhete, e daí o tubarão. E aí ele sai afirmando o que ele quiser. Entendeu? Afirma o observador. Quem é esse observador? Não, pô, o observador falou que o Lula é inocente. O observador falou que ele é culpado. O observador falou que tá tudo bem, tá tudo mal. Então o observador pode falar tudo. Então a Veja faz esse tipo de reportagem. Então tem que ter cuidado. Então aqui o Maurício Lima diz que a delação é um tiro fatal em Lula. Você vê a reportagem, já, pô, matou o cara. A delação do Léo Pinheiro. A revista Época, em uma outra
em outro momento, ela afirmou o seguinte, no dia 20 de junho de 2015, há um ano atrás. Marcelo Odebrecht, quando pegaram Marcelo Odebrecht para fazer a delação premiada, falaram que o Odebrecht ia exterminar também o Lula. Então, Marcelo Odebrecht ameaça derrubar a República. A Dilma ainda era presidente. Terão de construir mais 3 celas, para mim, Lula e Dilma, dizia Emílio Odebrecht sobre possível prisão do filho. O presidente da Odebrecht, Marcelo, foi preso na sexta-feira. Eles disseram o seguinte, aqui nessa reportagem, que se o Marcelo Odebrecht ficasse preso até na segunda-feira seguinte, se eu não me engano foi numa sexta-feira que prenderam ele, que ele ia derrubar a República, ia construir essas 3 celas aí para ele, para Lula e para Dilma. Tá? Até hoje o Marcelo já está mais de um ano preso, no derrubar a República, o Lula continua vivo, ninguém deu tiro no Lula. Então, assim, essa outra revista, a Época, aqui também é mais uma dessas, né? Nesse caso aqui, foi eles que criaram esse boato aqui. Então, eles criam essas frases, eles criam essas afirmações, atribuem a terceiros e saem divulgando notícia. Não é um jornalismo sério. A revista Época, a revista Veja, não é jornalismo sério. E uma outra notícia, eles falam o seguinte, a agenda de encontros com o Léo Pinheiro, pós-Lava Jato, inclui Lula, Gilberto Carvalho e assessor de Dilma. Quer dizer, só a galera do PT. Então, realmente é um negócio que parecia, finalmente, que a delação de Léo Pinheiro ia acabar com o PT, que é o sonho da grande mídia. E aí chegaram a publicar também aqui o seguinte, a Imprensa Viva, esse outro blog aqui, vem aí a delação mais esperada do ano. Léo Pinheiro vai entregar Lula, o triplex e o sítio. Porra, bacana demais, não é não? Olha aí, vai entregar todo mundo. Isso foi o que era esperado. Agora vamos dar uma volta e entender o que aconteceu na prática. Aqui mais uma notícia do Infomoney também, do dia 8 de agosto de 2016. Delações de Léo Pinheiro, Santana e Odebrecht complicam Lula, Dilma, Temer e Serra. Aqui já começou a aparecer o nome dos outros. Só que o que aconteceu durante a investigação? No dia 1º de junho de 2016, a delação do sócio da OAS, aqui ele já não fala mais Léo Pinheiro, já fala sócio, veja bem, ele já tenta tirar a associação do Léo Pinheiro, não é mais Léo Pinheiro, perdeu o nome. Delação de sócio da OAS trava após ele inocentar o Lula. Exatamente. Na hora do cara falar, todo mundo esperando que ele fosse o quê? Fosse incriminar o Lula, falar do sítio, entregar e fazer aquele negócio todo. Ele vai lá e inocenta o Lula. Aí não pode. Aí não pode de jeito nenhum. As negociações de acordo com delação de Léo Pinheiro, ex-presidente sócio condenado a 16 anos, travaram por causa do modo como o empreiteiro narrou 2 episódios envolvendo o presidente Lula. A freada ocorre no momento em que a OAS e o Odebrecht disputam uma corrida para selar acordo de delação premiada. Pinheiro narrou que Lula não teve qualquer papel na reforma do apartamento e nas obras do sítio, segundo apurou a Folha. A reforma do sítio, de acordo com o empresário, foi solicitada em 2010, no último ano do governo Lula, por Paulo Okamoto, que preside o Instituto Lula. Okamoto confirmou à Polícia Federal que foi ele que pediu as obras do sítio. Já a reforma do triplex, pela versão de Pinheiro, foi uma iniciativa da OAS para agradar ao ex-presidente. Bom, eu estou falando mais sobre esse caso aqui em um outro vídeo. Estou explorando mais esse caso, que é esse vídeo aqui que eu vou deixar para vocês, um vídeo de 35 minutos, porque a história realmente é longa. Então vocês vão poder ver esse vídeo, ainda bem que tem essas coisas, a gente consegue agora encurtar o tamanho dos nossos vídeos. Então a delação trava após ele inocentar Lula, tá tudo aqui, eu aconselho que você veja, vou deixar o link aí também para você. Um outro blog, o fórum, diz o seguinte, sócio da OAS, também fala em sócio, que é uma coisa, né, o cara não tem nome agora, de repente, inocenta Lula e acordo de delação premiada é travado pelo Ministério Público. Ninguém quer mais escutar o cara porque ele inocentou o Lula. Assim como ocorreu também com Marcelo Odebrecht. Aí acontece que tem mais uma outra coisa. O sócio ex-presidente também perdeu o nome aqui de novo. Sócio ex-presidente da OAS relatará propina para assessor de Aécio Neves. Olha quem aparece. Aécio Neves apareceu de novo. E parece que o Aécio Neves está metido em tanto trambique que se botar o nome do cara no meio do negócio, então trava tudo. Trava a delação, cancela a delação, trava tudo, ninguém fala mais, até a mídia também esquece mais isso daí. Olha aqui.
O empreiteiro Léo Pinheiro, sócio e ex-presidente da OAS, vai relatar com base em documentos que pagou suborno a auxiliares do então governador de Minas Gerais e hoje senador Aécio Neves durante a construção da cidade administrativa. Trata-se da mais cara obra do tucano nos 8 anos em que permaneceu à frente do Estado entre 2003 e 2010. Segundo Pinheiro, a OAS pagou 3% sobre o valor da obra a um dos principais auxiliares de Aécio Neves. Estimada em 500 milhões, a obra Cidade Administrativa foi orçada em 949 milhões, mas acabou custando 1,26 bilhão de reais. Vamos ver quanto dá 3% disso aqui? Vou fazer esse cálculo aqui rapidinho. Olha aqui, ó. 1,26 bilhão de reais vezes 0,03 vai dar 38 milhões de reais. Esse é o valor da propina que o Léo Pinheiro pagou aí, segundo o que ele conta, para o Aécio Neves. E daí, mais uma vez, aqui outro blog, Léo Pinheiro da OAS apresentará provas de propina contra Aécio. Então, vamos finalizar isso aqui. Isso aqui é do 25 de junho de 2016. A delação, a negociação de delação com ele foi suspensa. Primeiro, por quê? Porque ele apontou aí que o Dias Toffoli procurou ele aí para fazer uma reforma lá no apartamento. E daí, segundo o que está na mídia, o Ministério Público Federal ficou muito preocupado com essa citação aí do Dias Toffoli. Segundo a grande imprensa, que costuma mentir, abafaram o caso, né, por causa de não, ninguém vai mais conversar com ele. Mas, na verdade, o que tem aqui por trás, historicamente dizendo, é o seguinte: existiu uma expectativa muito grande da grande mídia de incriminar o Lula com a delação do Léo Pinheiro. E ele chegou lá na hora e inocentou o Lula. E para completar, além de inocentar o Lula, ele apontou para o Aécio muita grana, 38 milhões só nessa obra aí, Cidade Administrativa. E aí, meu pessoal, a soma de tudo isso fez o quê? O cancelamento da negociação de delação premiada com o Léo Pinheiro. É uma pena, porque mesmo a grande mídia estava louca para saber o que o Léo Pinheiro ia falar, né? A gente também queria saber. Só que parece que eles não queriam escutar o que o cara tem a falar, eles só querem escutar o que eles querem. Eles estão procurando alguém para fazer o papel que eles estão precisando para prender o Lula. É como diz o ditado lá, como diz o outro. Já incriminaram o cara. Agora só falta encontrar o crime. Grande abraço e até o próximo vídeo.